paz do Senhor, amém? Amém. Aos irmãos que nos assistem, sejam bem-vindos. Se você estiver aí pela primeira vez, dê glória a Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje eu disse a vocês que nós íamos ter uma surpresa, aqui na igreja. E hoje não sou eu que vai pregar a palavra de Deus. Hoje tem uma pessoa que eu convidei, para vir pregar hoje aqui na casa do Senhor. E essa pessoa é minha filha, a Luana. Hoje ela vai trazer a palavra para vocês e que Deus possa usá-la, que Deus possa trazer a vocês aquilo que Deus colocou no coração dela. Amém? Deixa eu orar por ela. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a tua presença, agradeço pela vida da minha filha Luana e peço ao Senhor que o Senhor a use, que o Senhor dê a ela o discernimento e a direção dentro da tua palavra. Assim eu oro para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Podemos nos assentar? Queria dizer, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado a todos que estão aqui presentes. E também queria agradecer a vida de cada visitante que aqui está nos assistindo online, pela internet. Nós estamos muito contentes com a presença de vocês aqui hoje. Bom, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é baseada em circunstâncias que nós vemos no nosso dia a dia, no mundo lá fora. E o título dessa mensagem é O Propósito de Deus para os Seus Filhos. Nós somos filhos de Deus e o Senhor deixou um propósito para nós. E às vezes nós, como cristãos, lemos a Bíblia, meditamos na palavra, oramos, mas não sabemos qual é o propósito que Ele tem conosco. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu não, na verdade eu sou apenas um instrumento. E quem vai falar é o próprio Deus, a própria palavra dele, amém? Amém. Então eu começo fazendo uma pergunta. Será que realmente os pais possuem o poder de influenciar os seus filhos à cultura do reino de Deus? Será que nós, vocês pais, têm o poder de influenciar o reino de Deus nos seus filhos? Nós sabemos que existe o livre-arbítrio, mas será que os pais podem influenciar? A resposta é sim, e hoje nós veremos. Em Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, é uma passagem já conhecida, que mostra que Abrão teve seu nome mudado pelo próprio Deus para Abraão, e o significado foi pai de muitas nações, Então vamos lá. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. Veja então que o Senhor quer multiplicar a nossa descendência, e Ele quer confirmar a aliança através dos nossos filhos, de descendência de geração em geração. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será chamado de Abrão, agora o seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de uma multidão de nações. Eu o tornarei extremamente fértil, e de você farei nações, e de você procederão reis. Amém? Amém. E assim, famílias surgiram por todo o mundo, surgiram nações. Mas um versículo que chamou muito a minha atenção foi o versículo 7. Coloca na NVT, fazendo favor. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim, ou seja, nunca acabará. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Veja que o Deus, ele faz essa aliança, ele diz
será sempre, para todo sempre, o Deus dos seus descendentes, de todos aqueles que habitarem na terra. Ou seja, Deus também é o nosso Deus, mas Ele quer confirmar a aliança com cada um de nós aqui presente. A aliança Ele já prometeu para Abraão, há muitos e muitos anos atrás, mas Ele quer confirmar isso por meio da palavra dEle. E nós vemos isso em Gênesis 12:3. Abençoarei os que abençoarem, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então veja que essa bênção foi espalhada por toda a terra, por todas as gerações que ainda viriam de existir, inclusive nós e a nossa descendência futura. E assim toda a descendência foi abençoada, mas o Senhor ainda ia o quê? Ver a aliança dele com o povo. Será que todas essas descendências, elas permaneceriam perto de Deus? Continuariam aliançadas na palavra de Deus? Não, né? Um exemplo de uma cultura que nós podemos ver que foi estabelecida foi que Isaac nasceu depois disso. O Senhor prometeu que ia dar um filho para Abraão, ele se chama Isaac, mas ele já tinha um Ismael. Só que depois que Isaac nasceu, a mulher dele, a Sara, manda que Abraão expulse ele e Agar, a mãe de Ismael, para outra terra. E o que acontece? Abraão cria somente Isaac. Ele não cria Ismael. Vocês acham que Ismael teve a influência da cultura do reino de Deus na vida dele? Claro que não. Ele abandonou o filho dele. Ele cresceu em outros povos. Ele não pôde ter a bênção dessa aliança. Ele não pôde confirmar a aliança com Deus, justamente porque ele foi abandonado pelo próprio pai. O pai não ensinou ele no caminho que ele deveria andar. E a gente vê que as consequências futuras chegam até hoje, né? É iniquidade. Mas isso não acontece só com Abraão, não. Isaac, quando foi pai, ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Isaac amava Jacó e Rebeca. Isaac amava Esaú e Rebeca Jacó. E o que acontece? Os irmãos brigam porque um quer o direito de primogenitura, só que o outro já tinha concedido direitos ao outro, até que Esaú, com tanto ódio por ter perdido a bênção do seu pai, decide matar Jacó. E Jacó tem que fugir. Ele foge. Por quê? É mais um exemplo de um pai que não soube educar os seus filhos no caminho. Dentro do próprio lar, ele incentivou o ódio. Por quê? Porque o próprio pai não amava, não tinha um amor igual com os seus 2 filhos. Ele tinha um filho preferido, né? Nós podemos ver isso em Gênesis 25:28. Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Veja que tipo de cultura foi imposta nessa família. Depois disso nós temos o quê? Jacó, com seus 12 filhos, e quem ele amava mais? José. Por quê? Que culpa ele tem? Ele cresceu num lar assim, onde o próprio pai amava mais, a própria mãe amava mais ele e o pai não amava. E ele influenciou isso na criação do próprio filho dele. E isso entrou o quê? Ódio no coração dos outros irmãos. Porque eles fizeram o quê? Vender José como escravo. Veja que tipo de influência que nós passamos para os filhos. Ah, mas é só amar um filho mais que o outro. Mas veja o que ocasionou nisso. E mais pra frente a gente vê o quê? Jessé, pai de Davi. O Davi era apenas o que cuidava das ovelhas. O pastor de ovelhas, ele não tinha contato com os outros irmãos. Por quê? Porque ele era como um filho escravo da casa. E isso nós vemos que no final causa uma destruição. Porque Davi, quando se torna pai,
ele tem como filho predileto Salomão. E os filhos acabam sendo o quê? Totalmente destruídos. Cada um sofre uma morte mais trágica que a outra. Então, sim, os pais têm poder de influenciar os seus filhos a permanecerem no caminho de Deus. E aqui nós vemos claramente um exemplo de uma má paternidade na família, que foi passada de geração após geração, justamente porque um não soube ser pai e o filho não soube aprender a ser pai. E assim acontece com todas as pessoas dentro da igreja. Será que você tem passado uma boa influência do reino de Deus para os seus filhos? Nós temos o poder de influenciar os nossos filhos para que sejam influenciados uma geração. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, todo mundo está me compreendendo, porque eu falo português. Mas eu não fui a primeira pessoa a falar português. Há milhares de anos, teve alguém que começou a falar essa língua, e ele ensinou o seu filho, que ensinou a sua esposa, que ensinou a outra geração, e hoje uma multidão consegue compreender o que eu digo, porque foi passado. Será que é necessário ensinar o meu filho português para que ele entenda? Não, porque é uma cultura que já está estabelecida. Ele vai conviver em um ambiente onde todos falam português. Se eu levar meu filho para o Japão e ele crescer lá, ele vai aprender aquela cultura, porque ele foi influenciado. E hoje nós somos influenciados constantemente na rua, no trabalho, nas escolas, e inclusive os seus filhos. Como que a má influência destrói uma geração? Aqui em Abraão nós podemos ver que ele abençoou, ele recebeu a bênção do Senhor para a geração dele, inclusive para nós. Ele não foi um bom pai, mas ele teve uma aliança com Deus e pôde passar essa aliança aos seus filhos. A gente vê que Jacó, quando ele fugiu de Esaú, ele falou com Deus, e Deus fez uma aliança naquela pedra. Nós podemos ver também que José, ele tinha sonhos, visões, Deus falava com ele, porque quem dá sonhos e visões é o próprio Deus. Então a aliança estava ali presente. E hoje, nós estamos aqui, todos aqui somos cristãos, né? Então a mensagem é para os cristãos, exclusivamente. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 12 a 14. Os filhos de Eli eram perversos, não se portavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali a Siló. Veja que os filhos de Eli, assim como o próprio Eli, eram sacerdotes. Ou seja, cresceram dentro da igreja. Eles tinham a influência do pai. O pai era sacerdote e eles também se tornaram sacerdote. Amém? Mas veja como eles tratavam o sacrifício. Veja como eles tratavam o reino de Deus, a cultura do reino de Deus. Eles desprezavam os ensinamentos dos pais, do pai dele. E eu faço uma pergunta para vocês. Onde é que estava a mãe de Hofni e Finéias? Onde é que estava a mãe dos filhos de Eli? Eu não sei. Será que ela não? Por que ela não é mencionada na Bíblia? Que influência ela trouxe para os filhos? Será que ele era divorciado? Será que ele encontrou essa mulher de repente em alguma viagem? Porque nessa época eles tinham um tabernáculo, né? Que era um templo que era transportado, eles construíam, depois eles montavam para andar e seguir o caminho deles. Que tipo de influência
trouxe? Nenhuma. E o pai? Nenhuma também. Porque ele estava totalmente despreocupado com as atitudes dos próprios filhos. Irmãos, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E se você prega para uma criança, aliás, os pais pregam para os seus filhos desde o ventre dos islâmicos. E aquela criança, ela nasce tendo a certeza do que ela vai crer. Aquela criança nasce, desde que ela aprende a primeira palavra, ela ora 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia, conforme diz a religião deles. Aquela criança, ela frequenta a escola como qualquer criança normal. Mas, quando chega no dia do jejum de Ramadã, ela não come nada, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Ela cumpre tudo aquilo que diz o jejum. Por quê? Porque ela foi ensinada. E não é obrigação. O pai tem que ficar lá. Se você não cumpriu o jejum, você vai ver só comigo. Não, por quê? Porque aquilo é natural. Ela tem um amor por aquilo. Será que você tem influenciado o seu filho a ter um amor pela palavra de Deus? Ou ele vem para a igreja por obrigação? E aí quando ele cresce, ele se desvia porque ele passou a vida inteira aqui sentado. É igual aquele vídeo que tem na internet, né? Meu filho vai à igreja, ele está sentado no banco durante o culto inteiro. Meu filho vai à igreja, mas ele ficou dormindo. Meu filho vai à igreja, ele ficou jogando no celular. Que tipo de pais que estão influenciando seus filhos? Nenhum. O que está influenciando essas crianças são o celular. É o celular quem está influenciando. Por quê? Porque é lá onde a criança aprende o que ela deve fazer, como ela deve agir, o que ela deve falar. Ou até mesmo é a escola que está influenciando, os amigos. Tem um ditado, popular que diz: costume de casa vai a... mas o costume da praça também vem dentro de casa. Eu não sei por que o meu filho quebra as coisas, xinga. Por quê? Ele está passando mais tempo sendo influenciado fora de casa do que dentro de casa. Por quê? Porque o pai e a mãe não têm tempo, para o seu filho. Não tem prioridade. A prioridade dele é trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as coisas serão acrescentadas. Não é verdade? E aí os pais sofrem, aí depois chega na adolescência: o pastor não me ajuda. Eu não sei, eu levei meu filho na igreja, a igreja não ensina meu filho o que tem que fazer. Claro que não. A igreja não vai ensinar. Porque essa função é dos pais. É os pais quem devem ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Porque nunca vão se desviar. Mas meu filho desviou. Será que você ensinou ou levou à igreja? Eu recebi um testemunho. E não é muito longe daqui não, é aqui em São José do Rio Preto. Sobre um fato que aconteceu faz 6 meses, mais ou menos. Uma líder de um coral, do ministério, ela estava desesperada, porque o seu filho, de apenas 8 anos, estava viciado em pornografia. Com 8 anos de idade. E como que ele acessava? Pelo celular. E ela não sabia o que fazer. Quando ela foi olhar, o próprio celular da mãe era o que ele acessava. Ele acessava com o próprio celular da mãe. E quando ele foi olhar o celular dela, no WhatsApp dela, ele tinha um grupo. Nesse grupo tinham crianças de diversas idades e também tinham adultos naquele grupo. E ela encontrou uma foto do órgão genital da irmã
dele de 4 anos naquele grupo, que o próprio irmão havia enviado a foto. No próprio celular da mãe. A mãe não sabia que ele tinha aquele grupo. A mãe não sabia que o filho acessava o conteúdo pelo celular dela. E dentro da igreja. Por que ela não sabia? Nossa, mas que mãe desnaturada, né? A gente pensa que começa a culpar a mãe. Não, porque ela não tem o filho dela como prioridade. Por quê? Quando ela chega de casa do trabalho cansada, ela deixa o celular para ele ficar lá, mexendo, e ela não quer nem saber o que ele está fazendo. A culpada quem é? É ela. Porque o celular, quem comprou foi ela. O celular é dela. Quem pagou a internet foi ela. Ela que deu aquilo na mão para o filho dela ser viciado. A culpa não é da criança. E se a criança se tornou influenciada por isso, é porque faltou a influência da mãe. A mãe deveria estar lá, tendo como prioridade o reino de Deus na vida daquela criança. Veja, então, 1 Samuel 2, versículo 22 a 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa a notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, Deus pode defendê-lo. Se porém pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. Veja que Eli quis repreender os filhos quando ele já era velho. E não ia adiantar nada. Por quê? A influência já estava lá. Os filhos já haviam cometido diversos pecados. E eles já haviam pecado até mesmo contra o Senhor. Como diz no versículo que nós acabamos de ler. Ele já havia pecado contra o Senhor. E não tem como escapar do pecado que é contra o próprio Deus. Veja, então, que não adiantava mais repreender os filhos. Porque Deus já havia dito a Samuel o que iria acontecer com o final daquela família. Mas aquela família não havia sido abençoada por Deus por meio de Abraão? Sim. Mas será que eles mantiveram a aliança que Deus fez com Abraão? Não. Por quê? Porque ele não influenciava o reino de Deus na vida dos seus filhos. Ele via as coisas e encobria. E aí, na hora que toda Israel ficou sabendo, aí ele quis repreender, claro, porque estava feio para ele, né? Na hora que os boatos já estavam surgindo por todo Israel, ele quis repreender os filhos. E sim, já era tarde. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12 e 13. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Veja que os filhos blasfemaram contra o próprio Deus, e que a maldição ia ser por toda a família. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, por conta da blasfêmia contra Deus, e por conta de Eli encobrir os pecados dos seus filhos. E nós sabemos qual foi o fim. Eli e seus filhos eram sacerdotes, cresceram dentro da igreja, mas o Senhor, ao invés de abençoar a descendência de Eli para todo sempre, ele disse que castigaria, que amaldiçoaria. E isso nos faz recordar da mensagem de domingo. Era tanto pecado, era tanta desobediência, que não tinha obediência que ia purificar.
Por isso que no final, Eli e seus filhos morreram. Eles foram amaldiçoados e eram tanto pecado que não tinha como uma obediência limpar aquele pecado. Hoje, os pais não repreendem os seus filhos e não querem que seus filhos sejam corrigidos na escola por meio dos professores e na igreja por meio do pastor. Por isso que no final nós sabemos o que acontece quando nós deixamos de repreender os nossos filhos. Os filhos não honram os pais e os pais não ensinam os seus filhos a honrar. E quando eles cometem um ato que vai contra um princípio que o pai e a mãe estabeleceu, ou contra um princípio que a palavra de Deus diz que deve ser obedecido, simplesmente os pais acham ruim e não repreendem os seus filhos. Quantas famílias nós vemos destruídas, quantos filhos morrem cedo justamente pelos pais não repreenderem os seus filhos. Eli quis repreender os seus filhos quando já era velho, quando já era idoso, quando já era tarde. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. E eu pergunto a vocês, será que se a mãe de Ofni e Finéias, será que se a mulher de Eli estivesse ali presente, ela teria edificado aquele lar? Será? Nós não sabemos. Mas talvez tudo poderia ter sido diferente. Talvez os filhos não teriam crescido revoltados pela falta da presença da mãe. Poderia ter mudado uma geração. O final talvez não poderia ter sido assim. Mas nós não vemos a presença dela. E quantos pais se divorciam e não têm a ideia do impacto que isso traz na vida dos seus filhos? Agora nós veremos uma situação um pouquinho diferente. Totalmente, na verdade. Porque veja que nós estamos falando de um sacerdote, ou seja, uma família que vivia dentro da igreja, mas que não soube influenciar o reino de Deus nos seus filhos. Mas nós vemos uma situação completamente diferente em Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vejam que eles eram pais diferentes. Eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos. E nós vamos ver que diferença isso trouxe na vida deles. Lucas capítulo 1, versículo de 13 a 17. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Ou seja, era uma família de oração. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. E isso aconteceu por quê? Porque Zacarias tinha uma aliança com Deus. Ele orou e a sua oração foi respondida, porque ele estava obediente à palavra de Deus. E ele deu o nome de seu filho de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Volta no versículo 5.
minha atenção é que diz assim: e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Como? Sendo que João não poderia buscar o Espírito Santo antes do nascimento, desde o nascimento? Veja que os pais têm sim o poder de influenciar os seus filhos, desde o ventre, desde o nascimento. Será que quando uma mãe carrega o seu filho por 9 meses, ao invés de ela ficar somente conversando com o filho, ela tem apresentado a palavra de Deus para os seus filhos? Eu vou ser sincera, de 0 a 10 eu acho que 2 fazem isso. Ainda acho muito 2. Veja que o Espírito, ele já era cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Isso foi uma promessa do próprio Deus para a vida de João. E eu faço outra pergunta: qual é a promessa que Deus tem na vida dos seus filhos? Você já orou para saber, Senhor, qual é a vontade, qual é o propósito que o Senhor tem para os meus filhos? Veja que João cresceu nessa palavra, cresceu nesse propósito. Ele era cheio do Espírito Santo, não tomou vinho nem bebida, e ele levou até israelitas que não estavam mais convertidos na palavra a voltarem aos caminhos do Senhor. Imagina que propósito maravilhoso Deus tinha para eles. Mas muitos pais não têm tempo para buscar a Deus, para saber qual é o propósito que Deus tem para a vida dos seus filhos. Porque o propósito maior da vida dos pais é ganhar dinheiro, é trabalhar. Aí se eu tiver um tempo, aí eu vou lá, eu brinco com meu filho no final de semana. Mas eu comprei um celular também, ele não precisa de mim. Quantos pais, quantas famílias são assim? Zacarias e Isabel tinham um propósito sobre a criação do seu filho. E você, tem orado ao Senhor para Ele mostrar qual é o propósito que Ele tem em sua vida, no seu trabalho, no seu ministério? Muitas vezes a gente perde nosso tempo neste mundo, realizando coisas que não são nossa prioridade, que não são o propósito de Deus. Vou dar um exemplo para ser melhor. Suponhamos que você está passando na frente de uma oficina mecânica. E aí você chega lá e pergunta: moço, o que você faz? Aí ele fala: conserta o carro. Vou ser sincero com vocês. Se eu perguntasse para alguém o que ele faz, ele falasse: conserta carro, eu não ia trabalhar naquele lugar. Que propósito tem consertar carro? Agora, se ele me respondesse: eu conserto o carro para que este carro se torne um mecanismo de levar uma família aos caminhos do Senhor, para que essa família seja direcionada a alcançar níveis maiores. Gente, eu sairia daqui agora, nesse exato momento, largaria o microfone e ia consertar carro. Porque não é consertar carro, é um mecanismo de levar pessoas aos caminhos do Senhor, a levar uma família da igreja, a buscar pessoas que estão na rua. Quantas pessoas às vezes estão com o carro quebrado e não vêm à igreja? Quantas pessoas não têm carro e não vêm à igreja? Veja a importância que tem que consertar o carro. Já parou para pensar? Se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu um emprego, ele tem que estar alicerçado no propósito do reino de Deus. Ele tem que ser o motivo de você levantar da cama e falar assim: hoje eu não vou consertar carro, eu vou levantar da cama para consertar carros, para que leve pessoas até o reino de Deus, para levar pessoas até a porta da igreja, para que pessoas sejam convertidas ao evangelho dele. Hoje vou fazer a unha. Para quê? Para deixar a mão mais bonita? Não. Para alcançar vidas. Porque eu vou pregar para aquela pessoa, para que aquela pessoa mude a situação dela, da família dela. O nosso propósito como cristãos
deve estar na palavra de Deus, não ganhar dinheiro. Porque se Deus te deu um emprego, você tem que sair de casa com a missão de utilizar isso que Deus te deu para o reino dele, para a glória dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pode ser difícil, pode ser trabalhoso, mas vai cooperar pelo bem, para a glória do reino de Deus. Às vezes você vai ficar com a dor na coluna, porque você ficou agachado debaixo de um carro, mas coopera para a glória de Deus, porque aquele carro vai levar pessoas à igreja. Amém? Amém. Então os pais devem ter um propósito sobre a criação dos seus filhos. E esse propósito é o que deve nos motivar a fazer aquilo que o seu filho, para que seu filho se torne aquilo que o Senhor deseja. Veja que Zacarias e Isabel tinham um propósito na criação dos seus filhos. E eles criaram João para que ele se tornasse aquilo que ele deveria se tornar. Uma pessoa que levou as pessoas ao arrependimento. Uma pessoa que tinha o Espírito Santo, que batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habitava nele. Então, tudo na nossa vida tem que ter propósito. E a prioridade deste propósito tem que estar no reino de Deus. Então, se você quer ser abençoado financeiramente, mas não usa o conhecimento que Deus te deu na área que você trabalha para abençoar o reino de Deus, você nunca vai ser abençoado. Nunca, nunca. Porque se você conserta carro, é porque Deus te deu conhecimento. E Ele te deu vida. Ele é o dono da vida. E se você conserta carro e não traz isso para o reino de Deus, se você não usa isso para abençoar o reino de Deus, você nunca vai se tornar bem financeiramente. Nunca. Porque se você diz que aquilo vem de Deus, aquilo tem que ser entregue a Ele. E isso eu não falo só de dízimo ou oferta. Quantas pessoas não estão aqui neste exato momento porque estão lá, trabalhando? Porque o trabalho vem acima do reino de Deus na vida delas. Porque o trabalho é a maior prioridade. É prioridade tanto que elas não têm tempo para educar os seus filhos, para ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. E aí, quando as más influências chegam na vida deles, eles vêm culpar Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? E eu te respondo: é porque você não soube se posicionar no propósito que Deus lhe deu. Você não soube colocar o reino de Deus e a sua família antes do trabalho. O trabalho estava acima de tudo e ganhar dinheiro estava acima de qualquer coisa. Então, já deixei hoje aqui uma, digamos, tarefa para os pais. Ore a Deus, peça para Ele: qual é o propósito que o Senhor tem no meu trabalho? Eu trabalho para quê? Como trazer o meu trabalho para o teu reino? E outra: que propósito você tem para o meu filho, Senhor? O que o Senhor quer que ele se torne no futuro? Porque é nisso que você deve investir, naquilo que o Senhor quer que o seu filho se torne no futuro. Este é o propósito. Porque o filho nasceu, é dele. Os filhos são a herança do Senhor. Imagine você ensinar o seu filho para ele se tornar algo que ele não deveria ser. O pai sabe aquilo que ele quer que o filho dele se torne. Primeira Crônicas 27 a 32. Estou terminando. Todo mundo já entendeu, né? 10 minutos. Mais uma hora.
era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Essa passagem de 1 Crônicas 27, ela diz sobre os funcionários do rei Davi, aqueles que trabalhavam no palácio dele. E o que me chamou a atenção é essa parte. Jeiel cuidava dos filhos do rei. Na NVT, diz que ele era responsável por ensinar os filhos do rei Davi. Tá aí. Por que será que a família de Davi foi destruída? Porque ele delegou a função que era dele de ensinar os seus filhos para outra pessoa. Por quê? Porque ele não tinha tempo, ele não tinha prioridade, ele tinha que lutar em batalhas, ele tinha assuntos mais importantes do reino para resolver do que cuidar dos seus filhos, do que ensinar no caminho que deveriam andar. E o que aconteceu depois? Uma irmã foi violentada pelo próprio irmão, o irmão queria matar o outro irmão, o filho queria matar o próprio pai. Tudo porque Davi não ensinou os seus filhos. Ele tinha um funcionário responsável, ele tinha uma babá que ensinava lá o que os filhos tinham que fazer, que decisão eles deveriam tomar na vida deles. Segundo Samuel 15:31. Então informaram Davi: Aitofel é um dos conspiradores que apoiam Absalão. Diante disso, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Louco era Davi, né? Ele orou a Deus, pedindo para que o Senhor transformasse os conselhos do conselheiro do filho dele, Absalão, em loucura. Por quê? Porque o filho dava mais ouvido nos conselhos dos conselheiros do que do próprio pai. Veja que situação, ele precisou orar para Deus transformar os conselhos em loucura, porque o filho não dava ouvido naquilo que o pai dizia. Por quê? Porque não era o pai que ensinava ele. Quem ensinava eram os conselheiros. Quem está ensinando o seu filho? Será que é vocês mesmos? Será que são vocês mesmos? É a tia da escolinha. Não, fez alguma obrigação. É um professor na escola lá. Os amigos da rua. O videogame. O celular. Vamos ver então as consequências que isso trouxe na vida de Absalão. 2 Samuel 17, versículo 14. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Usai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer uma ruína sobre Absalão. O Senhor respondeu o pedido de oração do Davi, mas ia trazer o quê? Uma ruína sobre Absalão. Por quê? Porque era o desejo de Davi. Davi que pediu. Aquilo que você deseja na vida do seu filho, aquilo que você pede, aquilo que você fala, tem poder. Versículo 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o jumento e foi para casa. Na sua cidade natal, pôs os seus negócios em ordem e depois se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo de seu pai. Olha o que Davi ocasionou mais uma vez, mais uma morte. Um suicídio de um funcionário dele. Tudo porque ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Ele queria Betseba como esposa dele, ele foi lá e deu jeito. Ele queria que o filho não ouvisse aquele conselho, ele foi lá e deu um jeito. E no final, ele conseguiu a
18, versículo 9. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Vejam que eles estavam em guerra. Passando a mula debaixo dos galhos de um grande carvalho, Absalão ficou preso nos galhos pelos cabelos. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. E depois disso, nós sabemos que Absalão morreu, pendurado numa árvore. E as pessoas querem pendurar a árvore dentro de casa. Cuidado, hein? Seu filho pode passar debaixo da árvore, perder a cabeça. E é o pai que comprou a árvore. Veja então que Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. E no final, aquilo que Davi queria aconteceu. Ele ouviu os conselhos errados, ele desejou que os filhos ouvissem o conselho errado, justamente para isso acontecer. O pai desejou isso do seu próprio filho. Mas veja o tipo de sentimento que Absalão tinha no seu coração. Versículo 18. Em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei Davi, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome, que ainda hoje se chama Monumento de Absalão. Veja como Absalão se achava melhor que todos os irmãos. Ele ergueu um monumento como se fosse o próprio Davi e colocou, que Davi não tinha nenhum filho para preservar a memória dele. Olha a revolta, olha os sentimentos que Davi ocasionou, tudo porque ele não ensinou os seus filhos no caminho que deveriam andar. O próprio filho ergueu um monumento, porque ele se achava melhor do que todos os outros irmãos. Às vezes nós ocasionamos sentimentos nos nossos filhos que nós nem sequer sabemos que eles existem. Mas eles não têm culpa. O culpado são os pais. Por quê? Porque eles não seguiram o propósito para a vida dos seus filhos. Porque os pais não ensinaram os seus filhos com base no propósito que o Senhor, nosso Deus, diz que deveria ter ensinado. Amém? Amém. Existe uma frase que eu gostaria de terminar com ela, que foi dita pelo Paul Tonier, que diz assim: existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma delas é casar. Ninguém casa sozinho e ninguém mantém um casamento sozinho. E a segunda é ser cristão. É para isso que serve a igreja. Para você compartilhar os seus problemas, para você pedir ajuda. É para você chegar no seu pastor e falar: pastor, eu não sei que propósito eu tenho, que o Senhor tem para os meus filhos. Pastor, eu não sei como influenciar os meus filhos. Será que você tem tempo? Eu gosto de dizer tempo porque eu sei que é prioridade, mas eu sei o quanto que as pessoas dizem tempo. Mas será que você tem tempo para viver em comunidade com os seus irmãos cristãos? Será que você tem tempo para compartilhar do Evangelho, aquilo que você aprendeu com as demais pessoas? Porque ser cristão não é ser sozinho. E eu acho não, tenho certeza, que a melhor forma de influenciar o seu filho é com o seu exemplo. Porque a criança imita aquilo que o pai faz.
E muitas vezes ela é influenciada pelos amigos lá fora. Mas ela poderia ser influenciada por aquilo que os pais fazem. E a melhor maneira, já que nós estamos falando sobre influenciar os nossos filhos por meio da palavra de Deus, é o culto domiciliar. Por quê? Porque é naquele momento que você vai compartilhar aquilo que você entendeu, aquilo que você compreendeu, aquilo que o Senhor falou com você naquele dia. E é um momento onde você vai compartilhar aquilo que você, as bênçãos que você deseja para a vida do seu filho. É aquele momento que vocês vão discutir sobre aquilo que a palavra de Deus diz. É aquele momento que vocês poderão convidar os amigos dos seus filhos, os vizinhos, para dentro do lar, para poder mostrar o que é ser cristão. Quantas pessoas escondem que são cristãos? É neste momento que nós influenciamos, que nós ensinamos como pregar o Evangelho a toda criatura. É neste momento que nós ensinamos nossos filhos a louvar, a orar. Será que alguma vez você já pegou o seu filho na mão e falou assim, é assim que ora? E ensinou ele a orar? Não, isso é função da igreja, é função do pastor. Porque a minha função é trazer comida, pagar conta. O resto é a igreja. E a escola educa o meu filho. Veja, irmãos, a importância da prioridade. Por isso, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Traga o reino de Deus para dentro do seu lar. Traga o reino de Deus para dentro da sua família. Traga outras famílias para compartilharem e sentir a emoção que é ter o reino de Deus em seus lares. Porque nada irá faltar. Nada. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra de Deus. Não vai faltar, você não vai se preocupar com nada, porque você está fazendo exatamente aquilo que Deus deseja, o propósito que Deus tem para a vida dos seus filhos e para a vida da sua família. Amém?